Amados, a graça e a paz seja com cada um de nós nessa manhã. Nós vamos estar meditando hoje no Números. Eu vou começar o capítulo 5 de Números, né? E nós vamos trabalhar justamente algumas passagens do livro de Números. Mas antes de nós começarmos antes de nós entrarmos no livro de Números, é interessante nós fazermos uma consideração àquilo que nós falamos justamente semana passada. Semana passada nós trabalhamos o livro de Levítico, né? E trabalhamos o livro de Levíticos e semana passada ainda eu falei que se desse eu iria fazer uma consideração, né, com o restante do livro de Levítico que eu não trabalhei. No livro de Levítico a gente observou muito a questão dos sacrifícios, das ofertas, né? Nós trabalhamos no viés de culto e a gente pôde observar que o livro de Levítico ele é dividido em duas partes. A primeira parte do capítulo de 1 a 10 fala sobre o culto ao Senhor, e a segunda parte dos capítulos de 11 até o 27 agora de cabeça assim, entendeu? Então, dos versos de 11, dos capítulos de 11 até o 27, ele fala justamente de que o povo de Israel tinha que pegar agora todos os ensinamentos e colocar na prática do dia a dia, vivenciar tudo aquilo que a lei falava. É isso que, assim, nós podemos ver de uma forma ampla o livro de Levíticos. Agora, uma consideração que eu também não falei com relação a Levíticos e que eu quero falar antes da gente entrar mesmo na lição de Números, é justamente com relação à diferença dos sacrifícios de Israel para outras nações, porque existia outras nações que também faziam sacrifício. Agora, qual era a diferença entre o sacrifício feito em Israel para o sacrifício feito em outras nações? Qual era a diferença? Era que fazia sacrifício para o Deus, então fazia sacrifício para o Deus pagão. Essa é a principal diferença. Naquela época, eles tinham o povo de Israel tinha um padrão. Moisés, ele trazia essas leis principais. Isso. Quando o diácono Geraldo falou que a diferença é que Israel sacrificava ao Deus vivo e as outras nações sacrificavam ao Deus pagão, o que é que isso significa? Significa que, do ponto de vista das nações pagãs, os sacrifícios que eram feitos era para justamente aplacar a ira desses deuses. Eles sacrificavam para que este sacrifício viesse a apaziguar a ira dos deuses. Aí entrava não somente sacrifício de animais, como também sacrifícios humanos. Por quê? Porque esses sacrifícios serviam para aplacar a ira dos deuses. A diferença, isso é nas nações que não tinham Yahvé como Deus. Agora, qual era o sentido então do sacrifício em Israel? Nas outras nações o sacrifício era para aplacar a ira dos deuses. E em Israel o sacrifício era para quê? O sacrifício era para dois motivos: para santificar o povo, e esse sacrifício apontava para o sacrifício perfeito, que era o de Cristo. A diferença era justamente essa. A diferença que nas outras nações o sacrifício era para aplacar a ira dos deuses, mas em Israel o sacrifício era para
promover uma santidade no povo e para também e apontava também para Cristo Jesus. Mas não só tinha só essa diferença. A diferença do sacrifício humano, o sacrifício de outras nações, para o sacrifício que era praticado em Israel, era que, além dessa que eu já falei, tinha o objetivo de revelação teofânica de Deus. Teofania é justamente... A teofania é uma revelação de Deus, aonde Deus... Essa teofania pode ser de modo visível ou audível. Pode ser de modo visível ou audível. Teofania, manifestação de Deus, de forma visível ou audível. Então, a diferença também entre o sacrifício pagão e o sacrifício feito em Israel era que o objetivo era revelar diretamente a teofania de Deus. A outra coisa era para trazer a compreensão da origem do impacto do pecado. O povo era pecador e o sacrifício mostrava isso. Entendeu? Partindo da sua linha de pensamento, a gente vê Mateus, da linhagem de Jesus, através dos textos até chegar em Cristo. Primeiro capítulo, a linhagem até Davi, depois até... O sacrifício apontava para mostrar o impacto do pecado. O sacrifício era feito para perdão do pecado do povo. A diferença entre o sacrifício de Israel para o sacrifício de outro povo. O outro objetivo do sacrifício era com relação à natureza ética e moral hebraica contrastante com o culto da fertilidade. O sacrifício, além de perdoar pecados, ele promovia no povo uma vida moral, porque o povo ia ter que viver em santidade, e as outras nações sacrificavam a Deus, aos outros deuses. As outras nações pagãs sacrificavam aos outros deuses, e o sacrifício deles era prostituição, sexo. Por quê? Porque eles entendiam que os deuses fertilizavam a terra. Então, tinha prostituição no culto deles. Veja a diferença. A outra diferença é mostrar o caráter santo, justo de Yahvé, comparado com a conduta extravagante das divindades pagãs. As divindades pagãs se diferenciavam o sacrifício. Por quê? Porque pelo sacrifício Yahvé era reconhecido como santo e justo, e as divindades pagãs não. E o outro é aquilo que eu já falei, sacrifícios humanos. Yahvé não permitia com que fosse sacrificado humanos. A religião pagã sacrificava. Yahvé. Yahvé é o nome dele, né? O nome de Deus, né? Então, note a diferença. Nas outras nações pagãs existia sacrifício, mas existia uma diferença entre os sacrifícios feitos em Israel para o sacrifício das outras nações. E a diferença justamente foi essa que nós acabamos de relatar. Mais sacrifício de pessoas humanas. Hã? A preferência dele é sacrifício mais de pessoa humana do que de animais. Criança, principalmente. Porque existia um deus, uma divindade chamada Moloque, que traduzia-se por moleque, que ele ficava com os braços, né, estendidos. Aí a criança vinha, ele era aquecido pelo fogo. Aí a criança vinha, era colocado nas mãos dele.
para a criança morrer queimada. Agora, para abafar o grito das crianças, os adoradores começavam a fazer zoada, começavam a cultuar eles para abafar o grito das crianças, enquanto que as crianças eram ali sacrificadas a esse deus chamado Moloque. Por isso que Deus proibiu esse sacrifício. Entende? Mas sacrifício humano. Entendeu? Ainda falando nisso aqui, sacrifícios humanos, Gênesis 12 fala de quê? Que é que Gênesis 12 não, Gênesis 22 fala de quê? Mas Gênesis 22 fala de quê? De Isaac. Isaac ia ser sacrificado. Pois é. Talvez se Abraão sacrificava o seu filho para ele. Mas aí Deus não iria permitir, como não permitiu, justamente por causa para que o culto a ele não se assemelhasse ao culto pagão. O diferente de Jacó, ele teve que louvar sua Entendeu? Então, há uma diferença. E isso, sacrifício, sempre está relacionado a culto. E partindo dessa linha de pensamento, tem que existir uma diferença entre a forma de cultuar a Deus e a forma que o mundo quer cultuar. Não pode ser idêntico. Não pode ser. Quando a pessoa quer adoração de todo Deus. Pois é. Trazendo coisas para o culto, Pagão. não é isso? Que não tem autorização para tal. Eu antes, o cristianismo, antes de braço do Senhor, eu era na questão de música, eu já era envidioso das músicas. Eu só escutava música de qualidade, tipo Gilberto Gil, só música de qualidade, Chico Buarque de Holanda, o daqui mesmo Cruzada, só eu pegava música de qualidade. E hoje a gente vê as músicas de hoje perde tanto a música secular, tanto a música cristã, já vem, toda ela vem. O nosso desafio desde Lutero, ele veio nos trazer um hino maravilhoso que é o Castelo Forte. E a luta dele foi das notas musicais. Era na época dele, era só 7 notas musicais. Era Dó, Ré, Mi, Fá, maiores e menores. As notas maiores Sim. e menores. Só existia esses tipos de notas. Certo. Na época de Lutero. Aí no mesmo desse grupo veio pessoas trazendo um pensamento de menores sustendido, que já existia na época. E ele foi interior-se sobre isso. Não que ele não estava sabendo o que era isso, porque sustendido e menor é só diminuir ou aumentar o tom que você quer. Sim. Se você quer uma nota maior, pronto. Se você quer diminuir ela, você vai diminuir meu tom ou aumentar o meu tom. Quer dizer que música hoje tanto para lá, tanto para cá, tem as suas origens, né? Brasil. Se você for imaginar de um mundo, você for olhar coisa de ritmo, tem vários. Mas o que eu, hoje como cristão, eu só pego uns espelhos, tá? E o camarada tinha pelo menos uma história. Um evangelho, tipo, conhecia namorar. Certo. Claro, eu não quero dizer que a minha música é melhor que o
amados. Certo. Mas as qualidades, estou dizendo, nas qualidades de música que tu faz. Sim. Irmãos, nessa questão do culto, nessa questão do culto a Deus, eu tenho citado a Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé de Westminster é uma confissão de fé que é muito usada pelas igrejas presbiterianas. Mas a Igreja Batista, ela também tem a sua confissão de fé. A Confissão de Fé Batista de 1689. 1689. Está aqui no meu celular. Com relação ao culto, ele diz assim: Confissão Batista, né? Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo e tão limitado por sua própria vontade revelada, de forma que ele não pode ser adorado nem segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Confissão de Fé Batista de 1689. Vamos ver a referência bíblica que ele dá. Jeremias capítulo 10, verso 7. Abre aí. Jeremias 10. 10. Jeremias 10. Jeremias é antigo. Profeta, ok. Página 1047. Jeremias capítulo 10, verso 7. Pode ir, Raoni, pega uma cadeira ali pra mim que eu vou sentar. É melhor. É. Dez 47. O texto vai dizer o quê? 10:47. Ou 10:47 não, 10:7. 10:7. E quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os salvos das nações e em todos os seus reinos, ninguém há semelhante a ti. Ninguém há semelhante a ti. Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, lá no Novo Testamento. 12. Capítulo 12. Aí, Marcos. Deixa eu ver. Doze, 33. 33, né? É. 12:33. Diz o quê? A minha versão de hoje diz assim: devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças. E também devemos amar uns aos outros como amamos a nós mesmos. Pois é o melhor de obedecer entre dois mandamentos do que trazer animais para ser queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus.
Quem pode ler numa outra versão? Quem ama a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força e ama ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Deuteronômio capítulo 12. Deuteronômio é lá no Antigo. É depois de Números. É depois de Números que a gente leu. Capítulo 12. Depois não. 32. 12, capítulo 12. Deuteronômio. 32. Diz o quê? Quem pode ler? Pode ler, né? Obedeçam a toda a lei que eu estou dando a vocês, sem acrescentar nem tirar nada. Obedeçam? Obedeçam? Obedeçam o quê? 12:32. O meu é tudo o que eu ordeno, observarás. Nada de acrescentarás nem diminuirás. É com relação à lei. E essa lei se estende também e principalmente ao culto. E o que é que ele está dizendo? O que é que ele está dizendo aí? Que até o culto deve ser prescrito pela lei, sem acrescentar nem diminuir nada. Tem um profeta maiores que ele disse que já não estava contando quanto sacrifício, eles estavam fazendo sacrifício a Deus. Esqueci qual o profeta menor. Entendeu? Aí veja agora. Êxodo, aí volta. Capítulo 20, que é o que a gente conhece. Êxodo, capítulo 20. Versículo de 4 a 6. Êxodo 20. Verso de 4 a 6. Diz o quê? Não faça imagem de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aquele que me odeia, até os seus netos e bisnetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedeçam aos meus mandamentos, e abençoe os seus descendentes por milagre de gerações. 7. Não, até o 6. eu sei. Até o 6. Ele começa dizendo o quê? Não farás, ou seja, na adoração a Deus é proibido qualquer tipo de representação. Ele está dizendo, não fará. Isso é uma lei apodítica. Você nunca fará. É uma lei apodítica. Depende do outro. Independe dos tempos. Isso é uma lei apodítica. Porque o Antigo Testamento trabalha com duas grandes leis. E isso se perpetua até o Novo também. Duas grandes leis. Leis apodíticas e lei causuística. Essa lei aí, não farás, é uma lei apodítica. Por quê? Porque ele está ordenando para que não se faça algo.
cidade lá, no tempo da irmã Maria, no circulação que antigamente tinha. E ela pediu para o irmão Sérgio, porque o tema era falar sobre a oração de Daniel. Daniel se inclinando dentro da janela e orando 3 vezes ao dia. Aí o irmão Sérgio fez uma figura, uma pessoa que se inclinando assim orando. Aí o motorista aí que levou a gente, ainda tinha carro, o rapaz da costa, que diferença está fazendo aqui entre a igreja, a igreja católica para a igreja de vocês? Aí o irmão disse, por que você está fazendo isso? Porque na igreja católica as pessoas se inclinam dentro da imagem, você está se inclinando dentro daquela figura ali. Então não tem diferença nenhuma. Aí você vê. É representação, meu amigo, é branca, viu? Nós não somos autorizados a colocar, a adorar a Deus com nenhum tipo de representação, como a confissão de fé batista diz aqui. Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções. Veja, ele está dizendo aqui, Deus não pode ser adorado pelas sugestões, pela imaginação e invenção. Você imagina e depois inventa, faz. Você imagina a mente e depois você vai lá e faz. O que ele está dizendo aqui é que não pode ser a adoração a Deus, não pode ser pela imaginação nem invenção humana, e também não pode ser pela sugestão de Satanás. Mas ele vai dizer também, nem sob qualquer representação visível ou qualquer outro modo não transcrito nas Sagradas Escrituras. A confissão de fé batista, eu tenho em casa, e eu penso que depois dessa lição, quando terminar, eu estou pensando em trabalhar as declarações de fé batista. É bom, porque pelo menos ele fica ciente. História também, né? 1680, irmão, 1689. 400 anos. História. 1689. Confissão de fé batista. E a confissão de fé batista já dizia isso. Tá entendendo? Agora, sabe qual é o problema da igreja batista? Por que esse tipo de coisa, a adoração indevida, às vezes não acontece na igreja presbiteriana? Por quê? Por quê? Porque tudo vai de acordo com o governo batista. Qual é o governo batista? Sabe? Você sabe, rapaz. Puxa. O governo batista, quando eu falo de governo, a igreja episcopal, quem manda na igreja é o bispo. A Assembleia de Deus, quem manda na igreja é o pastor. A presbiteriana, quem decide as coisas na igreja é o presbitério. Sabe? Tá vendo? Quem decide as coisas na igreja presbiteriana é o presbitério, que é composto de pastores e presbíteros. Acima do presbitério está o sínodo, e acima do sínodo está o Supremo Concílio, na igreja presbiteriana. Mas na igreja batista e congregacional, quem decide as coisas é quem? É o povão. É o povão. Porque eu, como pastor batista, eu não posso dizer, é assim, irmãos. Eu posso dizer sim, no que diz respeito à teologia, entendeu? Ao ensino da igreja. Mas as diretrizes administrativas, eu não posso. Entendeu? No que diz respeito às administrações da igreja, eu não posso tomar decisão só. No que diz respeito ao culto, como aqui está dizendo, sim. Agora, só que o problema é que, pelo fato da igreja batista ser uma igreja autônoma, não está subordinada a nenhuma outra igreja, aí tem pastores que fogem da escritura e começam a introduzir no culto
o que não tem autorização bíblica. É difícil acontecer isso com a igreja presbiteriana, porque para ele fazer isso, tem que ter a autorização do presbitério, do sínodo e do Supremo Concílio. Mas já na igreja batista, a igreja batista ela é solta. Nenhuma outra igreja manda nela. Aí por isso que a probabilidade de erros entrar na igreja batista é infinitamente maior do que em uma igreja presbiteriana ou numa igreja episcopal, por exemplo. O diácono Geraldo está aqui comigo. O diácono Geraldo está desde o começo comigo. Isso que o senhor falou, tem os líderes de ontem e os líderes de hoje, né? E a liderança daquele momento, não estou falando, eu sou do pastor é outra coisa. Mas a gente vê o que o senhor está falando agora e o que hoje a gente vê, a igreja batista, porque eu vim também lá de 6 anos, eu ia para lá quando ainda o tempo era virado para lá. E a gente vê as líderes que tinha fundamentos, e a gente achava que tinha fundamentos, eles estão lá, alguns já estão lá no mundão, né? Felizmente, está lá no mundão. E os outros que tinham base seguraram e até hoje está aqui. E espero, né? A gente continuar na mesma performance de culto, porque é como eu estava dizendo, que antes que eu vim para o Evangelho, eu escutava aquelas músicas. Hoje eu não posso. Infelizmente, eu queria a Deus que me desse como se diz, uma sexta-feira 13 na casa do vizinho e cantar. Porque eu não posso. Felizmente, eu não posso. Então você veja. Infelizmente, hoje, no culto, principalmente batista, se introduz. Dancinho estava dizendo a mim que tem uma igreja batista, parece que a igreja batista é do amor. Parece que é lá pro lado de Candeia, Boa Viagem, sei lá. Fala aí essa igreja também. Já ouviu isso falar? Aí, ele estava dizendo a mim que o culto lá na igreja, a maioria da igreja é tudo jovem. E o culto lá. Meu Deus, subiu participa dessa né? Eu não tenho jovem, Mas sabe o que é? É porque quando você deixa o jovem solto. não é como tem jovem, não. Tá entendendo? Pense numa fasezinha. Quando você deixa o jovem solto, aí o jovem não tem conhecimento teológico bíblico. O jovem não tem. Até porque a versão da nossa Bíblia não ajuda a mostrar o sentido original do texto. Você tem uma NVI, você tem uma corrigida, uma atualizada. Então, o jovem que não tem o conhecimento teológico, entendeu? Ele não tem como dirigir a igreja, ele não tem como. E lá é expulsão direta. É só assim, divertimento também. E o culto passa a ser assim. Aí você vê púlpito em formato de carro, em formato de prancha, em formato de árvore, não sei o que. Entendeu? Por quê? Porque essas igrejas têm que se adaptar aos jovens e não os jovens à escritura. A escritura tem que se adaptar a eles. Aí fica difícil. E já há mais de 400 anos, a doutrina de nossa denominação diz isso aqui, com relação ao culto. E não somente com relação ao culto, com relação a outras coisas também. Mas como nós estamos abordando a diferença dos sacrifícios em Israel para os sacrifícios pagãos, e é um culto que eles ofereciam a Deus e os pagãos aos deuses, então, nada melhor do que nós recorrermos à nossa confissão para poder ver o que a nossa confissão diz. Não é a confissão de A nem de B, é a nossa, batista. E ela diz isso. Pastor Quem? Pastor Mocinho, na igreja dele,
principalmente por doutrina. Estava vindo pouquíssima gente. Porque era total lá, eu digo, e aqueles que não tivessem ido para o culto, não desse motivo, o porquê motivo foi para o culto, ia ficar fora de várias programações que a gente fazia parte. Aí eu disse, então vocês estão que a pessoa vá para o culto, obrigando a eles a ficar fora. Mas o dever do culto é a gente para adorar o Senhor. O significado do culto é a adoração a Deus. Então eu estou indo forçado, porque se eu não for, eu vou ficar fora daquilo. Então eu acho que esse culto não está sendo para o Senhor, esse culto está sendo para a liderança de vocês. Ele não concordou com o que eu falei, não. O que eu sei que é o nosso tudo é sair da nossa casa com o intuito de adorar a Deus. E eu não vou para a igreja, vamos supor, o meu pastor, se você não vier, você vai ficar no banco, você vai participar disso daqui não. Aí você vem para no domingo participar. Você vem no meio da semana para no domingo participar. Domingo participar, então uma adoração está errada. A pessoa está indo forçada, não estou pagando. Ou seja, a adoração não está sendo feita de modo legítimo e certo. Não, Tá a bronca, tá vendo como é? Tá vendo a bronca? Para realçar. É uma bronca do trem, meu amigo. O que jovem não tem, assim, de letrista palavra, o Portela, ele... Porque escute bem, antes de você falar, o povo precisa aprender o que é adoração e o que é culto. Não é fazer uma barganha com o povo. Olha, se você não vir quarta-feira, então você não vai cantar, você não vai ler. Você tá entendendo? Isso é um mal quê? Barganha. Você tem que fazer isso. Não adianta a pessoa ter pregado, já pegou como se não forma de culto. Já pegou como é que tem que se comportar dentro do culto. Mas não adianta. Aqui, por exemplo, eu não sei dizer, eu não vou, mas aqui, por exemplo, não adianta ele falar numa pessoa. Não. Era para adiantar, mas como não adianta, o cara tem que ser incisivo. Até chega o ponto da pessoa pegar e dizer, eu já preguei sobre isso. Aí tu sabe como é, né? Agora eu não faço isso. Não, a madeira rola. Pois é. Então você veja. A forma exaustiva deve ser para justamente o povo aprender. Impregnar, isso aí. Impregnar na mente do povo que ele deve vir para o culto com as motivações corretas. As motivações devem ser corretas. O comportamento correto também. Por quê? Eu digo assim, olha, se tu fizer isso para mim, eu te dou isso aqui. Isso é o quê? Barganha. Se a gente barganhar uns com os outros no culto, a gente vai barganhar com Deus também. Infelizmente. O eu de Israel foi se misturar com o povo pagão. O eu de Israel foi se misturar e começaram a dar outros tipos de Deus. Pois é. A adoração dos pagãos, eles passaram a o quê? A mesma coisa é o povo de hoje na igreja, quer trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. E isso é o quê? E a palavrinha que se usa hoje é: vamos inovar. E inovação destrói qualquer tipo de coisa. Inovação destrói. Vai ter inovação em Renovação. Uma igreja que é lá em Fudão, colocar dentro da igreja para atrair os jovens. Mesa de sinuca. Dominó, para atrair os jovens. Ainda quiseram botar dentro da igreja, me disseram que o pastor estava botar a fazer uma quadra de futebol para poder trazer os jovens. Nos Estados Unidos, tem uma igreja lá que antes do culto, eles têm luta de boxe. Boxe não, MMA. O cacete rola. Aí depois tem o culto. Tá com adrenalina. Ou então, esse MMA é durante a semana, né? Pra no domingo, quem participa ir pro culto. Durante a semana o pau canta. E no domingo vai todo mundo pro culto. É uma forma de atrair as pessoas. Quando eu cheguei em Vitória, Bem que branco. hoje tem pouquíssima gente, mas quando eu cheguei em Vitória, era lotado. Mas lotado por quê? Porque sempre no domingo, as pessoas ganhavam da comunidade aquele leite
silco que dava antigamente, bem muito leite, levava bem muita roupa, arrumava uma cesta de um, cesta de outro, de alimentos, as pessoas sabiam disso. Aí quando nós fomos ver, gente, se você vier por causa de um leite, você não venha não. Agora se for para Jesus, pode vir. A porta vai estar aberta, porque eu não vou estar trazendo nada para conquistar vocês não. Se não for pelo intermédio da palavra, através de Jesus Cristo, eu vou trazer, para conquistar você para trazer para dentro da igreja, não vou trazer não. Pois é. Não vou trazer mesmo. A atração da igreja tem que ser Cristo. E se puxar para o lado, que eu vejo que já ouvi falar muitas vezes, a atração é exorbitante, como essa aí, sim, muito dinheiro MMA, sinuca, totó, etc. Essa igreja da Sinuca é lá em Bibiribe? Foi? É em Bibiribe? Não é fundão. Em Fundão. Não serve. Não quer vir não. Estudando não vai lá, mano. Agora, uma coisa que a gente acha interessante é que no Antigo Testamento, Deus já falou que o modelo de culto feito em Israel teria que servir para todos os povos. Isso significa que Deus está dizendo, o culto tem que ser do jeito que eu quero. Lá em Malaquias ele diz assim, porque chegará dias que todas as nações virão trazer sacrifício a mim. Se todas as nações virão trazer sacrifício a mim, tem que ser trazido da forma como Deus quer, como Ele se agrada, do jeito que Ele quer, não é de todo jeito. Porque senão... Aí a nossa confissão vem e diz isso. Qual é o modo aceitável de adorar a Deus? A nossa confissão vai dizer, que eu acabei de ler agora. E nem imaginação humana. E nem sugestão de Satanás. Vai vir nada que preste, não. Chegou para os sacerdotes, não quero sacrifício de animais doentes aqui não. Nem corpo, nem nada. Do animal perfeito. Pois é. Pois é. Do homem, não vem nada que preste. Se você fez alguma coisa que presta, pode ter certeza, não foi você. Se vem de você, não presta. Se presta, é porque você... Lá no seminário tem um professor que diz assim, ele até pregou aqui, pastor Anderson, aonde o homem bota a mão, tem erro. Tem tronchura. E como é que o homem vai querer ditar as ordens? Como deve ser o culto a Deus? Não, tem que ser do jeito assim. Vamos fazer assim? Não, irmão. Tem que recorrer, ó. Consulta a Deus, como é que Ele quer que a gente o adore. É na maneira como se eu vou para a tua casa. O culto vai ser assim. Como é que o Senhor quer que a gente seja expresso dentro da tua presença? Quando Jesus disse para a mulher samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em e em Espírito e verdade. isso. O próprio Davi mesmo, quando reconheceu os seus pecados, no versículo 17, 51 do livro de Salmo, ele disse assim: sacrifício agradável a Deus, seu espírito quebrantado, coração compungido e contido. Não desprezarás, ó Deus. Esse é o verdadeiro culto. Quando Jesus disse para a mulher samaritana, e ele estava falando de adoração, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorar em verdade é adorar como a Escritura diz. Adorar em espírito é o seu relacionamento com Deus, que também tem que ser correto. Não tem para onde fugir, não. Interessante que com o passar do tempo, o homem vai tentando. Porque há uma frouxidão. Eu não sei se a minha interpretação foi correta ou foi errada. A minha interpretação, quando tem na Bíblia, diz que os olhos do seu próprio os verdadeiros adoradores. Aí eu estou dizendo a Helena, isso significa que na terra tem pouco adorador. Pois não, mas é. Mas é. A minha interpretação. Mas é. Está vendo, Helena? Isso aqui significa que na terra tem pouco adorador. E isso dentro do povo dele. Porque dentro do povo dele acontece aquilo que ele disse para Elias: conservei 7.000 que não se dobraram. Elias disse: só eu fiquei, Senhor, então procurando me matar. Aí Deus disse: como é que é a história? Só tu ficaste? Só tu? Elias, escuta aí. Eu conservei 7.000 que não se dobraram a Baal.
Ou seja, que não adoraram. Então lá, 7.000 de pé. Aí Elias estava dizendo, não, Senhor, só eu fiquei. Todo mundo se corrompeu, só eu fiquei. Aí Deus disse, não, meu irmão, tem 7.000 ainda. Você é o 7.001. Eu É ainda assim adorando. É assim adorando agora em verdade. ainda mais nesse O próprio Senhor Jesus Cristo mesmo se expressou. Vocês só me honram da boca para fora, porque o coração de vocês estão, ó, Longe de mim. E a adoração de vocês consiste em preceito de homens que maquinalmente vocês aprenderam. Ontem teve um culto na casa da mãe da colega da gente. Aí, contou lá, contação de graça. Rapidinho. Aí tava explicando como foi lá. Tinha gente lá que não tem 6 meses De crente. de crente. Aí até essa pessoa que o culto foi na casa dela, aí a colega da gente disse assim, mãe, a gente vai perder a cerâmica. É só o sapato, né? Sapato, porque tem 6 meses de crente. Eu olhei assim. Quem não tinha? A menina que falou da cerâmica? Então, não. O convidado, né? Veio o convidado sapatão lá, aí a menina fez assim pra mãe, a gente vai perder a cerâmica. Tu tem 6 meses de crente, um movimento desse. É porque já nasceu deformado. Isso é feio. Já nasceu deformado. É sério, já nasceu deformado. Camarada que eu, a respeito de culto, pego esse. Beleza. Eu tô mastigando não. Desde o 1998, que ainda a base é essa. Romanos 12, o versículo 1 até o 3, diz assim, a minha versão. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço a vocês que ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele, esta verdadeira adoração. Amém. Geraldinho, olha, deixa eu trabalhar domingo que vem de novo essa lição de números, isso? Aí eu vou falar com Cida para ela escolher outro capítulo de números para trabalhar lá, vice? Vamos ficar aqui no culto que eu queria. eu prestando também atenção. Eu queria abrir um texto com vocês de Josué, mas deixa Geraldinho falar. A prestar atenção também quando o rei Salomão, ele tinha um templo, verdadeiramente ali o templo, passa aquele período de adoração ao Senhor que dispersa, o povo vai para a sua residência e vai orar a Deus. Deus diz, Salomão, o templo está bonito, mas para o meu povo, diz para o meu povo assim, o versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Ele disse para Salomão dizer a quem? Ao povo. E outra coisa, ele disse ali, se a condição. Tem um se é uma condição. Se o povo vai fazer, não, eu quero que o meu povo faça isso. Agora, se eles vão obedecer, é outra história. Esse é o problema. Mas a minha vontade, o que eu quero é isso. Entendeu? Porque muitas vezes a pessoa, não, eles vão o tempo que o papai está dizendo, é a nossa culpa dele. É a nossa forma de adorar, é a nossa forma de viver para ele. Não é somente porque nós estamos aqui hoje, não. Viver é constantemente. Desde o momento que a gente abre nossos olhos, a gente tem que estar vivendo para ele. É por isso que eu disse, que eu ensinei aqui que tem muita gente que deixa para orar quando vem pro culto. Porque em casa não tem o costume de orar. E aqui também, só lê dentro do culto. Só lê dentro do culto. Só lê quando vem pro culto. Dentro de casa é assim, ó. Em cima da estante, cheio de poeira. Aí quando pega aí, fica. Mas ninguém vê a poeira. Você acorda até você fechar os olhos. Josué 24, abram aí. Josué 24, o último capítulo. É lapada mesmo. É? 24. Josué verso falando com o povo de Israel.
Dá pra gente ler do verso 1 até o 28? Até lá. O texto é grande, viu? De um, De 1 a 28, dá pra ler? dá pra ler com certeza. Pronto, cada um lê um versículo. Eu começo aí, vai de Geraldo aí assim. 24. Josué 24, verso de 1 a 28. Depois reuniu. Preste atenção como ele começa, viu? Josué fez o quê? Reuniu. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de quem? Verso 2, diácono geral. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram dali do Eufrates e serviram a outros deuses. 3. Porém, eu tirei Abraão da terra que está do outro lado do Eufrates e fiz com que ele andasse por toda a terra de Canaã. Eu lhe dei muito descendente a Abraão. Isso, Eu dei Isaac. isso. 4. E a Isaac dei a Jacó e Esaú. A Esaú eu dei para a sua propriedade, a região montanhosa de Siquém. Porém Jacó e seus filhos desceram até o Egito. 5. Então enviei Moisés a Arão e feriu a Egito como filho do meu Deus. Depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carro e cavaleiros até o mar vermelho. Clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe mar sobre este, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram que eu fiz no Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo. Então eu os levei para a terra dos amorreus, que moravam a leste do rio Jordão. Os amorreus os atacaram, mas eu dei a vitória a vocês. Vocês tomaram posse da terra dele, e eu os destruí diante de vocês. 9. Ai, o rei Moabe, Balaque, filho de Zippor, fez a guerra contra Israel. Balaque mandou buscar Balaão, filho de Beor, e pediu que ele amaldiçoasse vocês. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que abençoamos ele. Vós abençoou e livrei-o de sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus os feriram. E também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus, os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Dei-vos a terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificaste, e habitaste nela, no meio das vinhas e dos olivais que não plantaste. 14. Joel terminou dizendo: portanto, agora temem a Deus, o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses da Mesopotâmia e do Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem ser servos de Deus, dediquem hoje o que
vocês vão servir. Resolvam se vão servir a deuses que os seus antepassados adoravam na terra de Mesopotâmia, os deuses dos amorreus, na terra de que vocês estão morando agora. Porém eu e a minha família serviremos a Deus. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servir a outro Deus. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós toda esta gente, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. 19. Josué disse ao povo: Está no 20. vocês não podem servir o Senhor, pois Ele é Deus santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. 20. Se amaldiçoaram a Deus, o Senhor, adorai a Deus estranhos, Ele voltará contra vocês e vos castigará, Ele os destruirá, embora antes tenha sido bom para vocês. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmo de que escolhestes o Senhor para servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. 24. O povo disse a Josué: serviremos o Senhor, nosso Deus, e obedeceremos aos seus mandamentos. 25. Assim aquele dia que José fez uma coisa para o povo que ali em Siquém deu as leis e o regulamento. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande taça, e erigiu ali debaixo do carvalho, então junto ao santuário do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos servirá de testemunho, pois ouviu todas as palavras que o Senhor tem dito, porquanto será testemunho contra vós outros, para que não mentais a vosso Deus. 28. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua terra. Isso. Aqui está o que a gente chama de culto pactual. Deus fez um pacto com o povo e o povo respondia a Deus. Você veja como ele começa. Reuniu Josué, Israel, os líderes de Israel, os anciões, e disse: assim diz o Senhor. Aí ele começou a citar a escritura. Josué começou a citar passagens da escritura, como ele diz aqui, ó. Onde ele criou Abraão, Tá entendendo? Então diz Josué ao povo: assim diz o Senhor. Aí Terá, pai de Abraão, ele começou o Gênesis, começou a pregar para o povo Gênesis. Depois que ele falou, aí o povo diz: amém, nós não iremos abandonar o nosso Deus. Aí Josué vem e fala de novo. Aí o povo diz: amém, nós serviremos ao Senhor. Aí Josué vem e fala de novo, o povo responde. Aí Josué termina dizendo: despediu o povo e cada um foi para sua casa. O que é isso, irmão? O princípio do culto, aonde o povo é reunido
ouve a palavra de Deus, o povo responde ao Senhor, consagrando, dedicando a vida a fazer aquilo que Deus quer. Josué fala, o povo responde de novo, e Josué fala, o povo responde positivamente, e Josué despede o povo. Bênção apostólica. Uma renovação de aliança. A renovação de aliança. Escuta, renovação de aliança. Uma coisa interessante é que nas igrejas reformadas, aí tem a renovação de pacto, como parte do culto, que é o quê? Fazer a leitura do credo apostólico. Não esquecer, né? Porque o credo apostólico é a doutrina resumida. Uma aquela coisa que eu disse, tem que pegar incisivamente e exaustivamente para equipar. Agora, se você pegar esse modelo de culto aqui para aplicar na igreja, meu irmão, tem coisa que a gente faz que vai sair. Tem coisa que a gente faz que vai ter que sair, porque não é bíblico. Note que o verso 28 diz que Josué despediu o povo, aí o povo foi-se embora. Verso 1, ele reúne, o povo ouve a lei, ouve a palavra, o povo responde positivamente. Josué fala de novo, o povo responde. Josué fala, o povo responde, e depois Josué despede o povo. Mas, fazendo uma ponte para o Novo Testamento, quando Josué pega a pedra e bota lá e diz: isso aqui será testemunho, um testemunho visível daquilo que Deus falou para vocês e daquilo que vocês falaram dizendo que iam fazer diante de Deus. Aí, pegando essa ponte e falando do culto, primeiro, o povo é reunido, a palavra de Deus é lida e pregada, o povo responde positivamente, pode responder com oração, aí depois Josué fala de novo pregando, aí o povo responde de novo. Na nossa adoração pode ser respondendo, cantando ao Senhor. Tem a pedra que simboliza o memorial e o sacramento, que é a ceia. Depois o povo é despedido para testemunhar no mundo com relação a Cristo. Isso é o princípio de culto, irmãos. Josué capítulo 4 é o que a gente chama de culto pactual. Ela fala que ele dá no povo, né? No versículo 14, 15, né? Quando ele diz assim: agora, pois, temer ao Senhor e servir com intimidade e com fidelidade. Ora, os deuses a qual servir do vosso Pai, daí do Efraite e do Egito, e servir ao Senhor. Aí ele diz assim: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, Escolhei hoje. a quem sirva, se aos deuses a quem servir o vosso Pai, quem está daí do Efraite, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitai, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bom, se você não quiser fazer, eu vou servir. Agora, você veja quando ele diz assim, deitai fora os deuses estranhos. Por que o povo tinha esses deuses estranhos? Porque era um costume que o povo adquiriu. O que o texto está dizendo? Costumes que não... Não é barato. Deixa eu tirar minha água daqui. Pra ela não inventar de pular dentro. Se for pra dentro, a mulher vai sempre pular. Você veja. Deitai fora os deuses estranhos. Ou seja, o costume que vocês aprenderam, que vocês carregam, jogue fora, abra mão. O problema é que no culto ao Senhor nosso, existe muitas coisas dentro do culto que é costume que pessoas aprenderam. E é difícil de tirar, viu? Porque impregnou no povo. E para tirar, meu amigo, é pior do que pano branco na pele da pessoa para tirar. Quando tenta tirar, o povo que é acostumado com aquele ritual, ele fica tentando. Pois é. Ele fala. E toda mudança é dolorosa. Às vezes não quer nem vir mais para a igreja. Toda mudança é dolorosa. Esse tipo de mudança aí que é pior ainda, porque o homem pecador, enganado, miserável, ele não quer inclinar para o bem, não. Ele não vai inclinar para o bem. Sabe por que não vai? Porque como o pecado está na vida do ser humano, tudo que ele fizer, ele vai fazer para satisfazer a ele próprio. Então até o culto tem que ser do jeito que ele quer.
Até o culto tem que ser agradável a ele. Só que ele se esquece, ou talvez ele nunca foi ensinado, de que o culto não é para agradar o AD. O culto não é para satisfazer a ele. O culto é para satisfazer a Deus. O culto é para agradar a Deus. E a escritura de Gênesis a Apocalipse fala como Deus quer o seu culto. E ele vai terminar aí, Josué está dizendo aí que Josué disse, porque o nosso Deus é um Deus zeloso. É o poder. Já me olhar, você pode analisar, você pode ver as escrituras. Hoje em dia, o pessoal quer mudar a forma como Deus quer tratar com o povo. Você traz uma palavra branda. Você vê que todas as escrituras aqui, Deus não manda. Pois é. Deus dá lapada. Deus desce. Deus desce o Pelo menos eu sou puro. Castiga aquele que ama. Amós. Mas ele diz que eu sou puro. Amós, ele disse, vou passar um prumo no meio do povo. Lá em Amós está escrito. A Bíblia não, você tem que moderar mais um pouco a palavra está sendo muito pesada. Vai dizer para Deus. Jesus, ele disse, quando Jesus multiplicou os pães, lá em João capítulo 6, aí Jesus disse, duro é esse discurso, né? Porque o povo, depois que o povo comeu, aí o povo Aí Jesus virou para os discípulos e disse, vocês também não querem ir como eles foram, não? Aí Pedro vai dizer, para quem iremos se só tu tens as palavras da vida eterna? Mas depois que o povo comeu, depois que Jesus deu de comer e acochou na doutrina, o povo vazou. Às vezes depois que o povo procurou ele de novo, vocês procuraram não por causa de Deus, vocês procuram por causa do sinal que eu fiz. Não é? Tá vendo? Aí dizer, eu sou o pão. Não, o pão que desceu, é que o pão sou eu. Esse ninguém que o pão. A oferta. Pronto, aí. Muito obrigada. É esse Jesus. O pão sou eu. Pois é. Então aí você veja. No século XXI que nós estamos vivendo, infelizmente, a maioria das igrejas, os cultos são voltados para as pessoas. Começa a introduzir elemento no culto que não tem autorização bíblica. Não tem. Entendeu? E ainda tem gente que diz assim, não, é para descontrair o culto. É para descontrair o culto. É para entreter. Culto não é para entretenimento, não. E culto não é para descontrair ninguém, não. O culto é para Deus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor. Tá entendendo? Então você veja a estrutura de Josué. Você veja a estrutura de Josué. Josué reúne o povo, convocou o povo, aí o povo foi. Isso é a convocação solene. Josué convoca o povo. Depois que Josué convoca o povo, Josué começa a expor a escritura. Ele lê e expõe. Depois que ele expõe, ele diz, o costume de vocês tirem fora. Aí o povo responde. Aí depois ele fala de novo. Aí o povo responde. Aí depois ele fala de novo, o povo responde. Aí depois ele termina a reunião despedindo o povo. Porque agora, antes ele pega a pedra, bota lá e diz, isso aqui é o testemunho. E depois ele despede o povo e o povo vai-se embora. Vamos aplicar isso para o nosso culto cristão. O povo é reunido, a convocação solene, que o povo tem que obedecer. O povo é reunido, a escritura é lida, o povo responde com oração, a escritura é pregada, o povo responde com louvor, a ceia do Senhor é feita, certo? E o povo pega e é despedido para testemunhar no mundo com relação à palavra de Deus. Essa é a estrutura do culto. A estrutura é essa aqui. Por quê? Porque Deus fala e o povo responde. Deus fala e o povo responde. Deus fala e o povo responde. Está entendendo? A estrutura é essa. De maneira que, como a confissão de fé nossa diz aqui, que se nós formos adorar a Deus por imaginação e invenção humana, o nosso culto Deus não está aprovando, irmão. Adorar a Deus por imaginação e invenção humana significa que Deus não está se agradando daquele culto ali. Pense comigo, um culto que começa às 7 horas
ou um pouquinho antes. Por exemplo, começa de 10 para as 7 e termina de 10 horas da noite. Certamente tem coisa naquele culto ali que não é bíblico. Um culto começar de 10 para as 7 e terminar de 10 horas da noite. Os tempos de hoje. E o princípio bem pequeno. A Bíblia é pequena. Tem muito pouco Bíblia e mais entretenimento. Opa! Ainda bem que foi na frente dos diáconos, né? Mas foi segredo de vida. Segredo de vida. Só hoje. É. Entendeu, irmão? Então, certamente tem coisa nessa liturgia. Aí foi como eu estava falando semana passada, com relação a que a gente bota programação. Não é programação. Na Igreja Batista, onde eu me converti, que é da Convenção Brasileira, todo ano tem eleição para os cargos da igreja, como a gente faz aqui. E lá tem um cargo específico, tanto para a igreja como para jovens, adolescentes, adultos e mulheres, que é chamado de diretor de programa, onde ele vai fazer toda a programação. Diretor de programa da igreja faz a programação da igreja, diretor de programa do jovem faz do jovem, dos adolescentes faz dos adolescentes, das mulheres faz das mulheres, dos homens faz dos homens, entendeu? Bota os cacos dentro. Você tá entendendo? Aí tem esse título, diretor de programa. Mas isso não existe. Isso é uma invenção. Porque liturgia não é um programa. Liturgia é um serviço que nós prestamos a Deus. Agora, esse serviço deve ser de acordo com como Ele quer. E não com as imaginações nossas. E não com as invenções nossas. Mas deve ser como Ele quer. Tá entendendo? Agora, hoje em dia a gente vê a coisa meio que diferente, né? Mas, infelizmente, a igreja tem tendência de se distanciar do que a palavra de Deus diz. A igreja tem tendência de se distanciar do que a Escritura diz. E o pastor da igreja não pode fazer vista grossa quando ele está vendo que a igreja está tomando outro rumo, não. As igrejas no Apocalipse, Jesus começa direcionando a mensagem do Apocalipse para quem? Quando ele fala das igrejas. Como é que ele diz lá, em Apocalipse? Quando ele vai falar das 7 igrejas, primeiro ele fala para quem? João. Manda essa revelação para escreve e manda para as 7 igrejas. Aí quando João começa a escrever, aí ele começa, Jesus dizendo, ao anjo da igreja em tal lugar, Éfeso, Esmirna, Tiatira, tá entendendo? Ao anjo da igreja. Por quê? Ele era o... Porque o que estava acontecendo na igreja, o pastor sabia e estava fazendo vista grossa. Aí Deus disse, essa carta aqui direcione para o anjo da igreja. E lá em Corinto, né? Quando ela fala que está acontecendo lá, Deus começa a soltar o pé metido. Você está entendendo? Deus cobra do líder, irmão, porque está na responsabilidade do líder a direção, o ensino da igreja. Você veja que Josué pegou, reuniu o povo, falou, entendeu? Naquela hora o povo respondeu bem, naquela hora o povo, entendeu? Mas a responsabilidade está no líder que Deus levantou para conduzir a sua igreja. Entendeu, irmão? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Às vezes a pessoa está preocupada, mas Deus tem que se encher, tem que estar lotado. Mas Deus está preocupado com aqueles que vêm adorar Ele. Mas dentro da igreja está superlotada e a multidão não vem para superlotada. E quando vem com a motivação errada. A motivação errada, incentivando aqueles que vêm até os adoradores. Pois é. Então você veja que, como nós começamos, eu quero terminar como começamos, a diferença entre os sacrifícios em Israel e os sacrifícios nos povos pagãos.
Existia diferença. Não poderia ser igual. Esse mesmo princípio permanece hoje. A nossa adoração não pode ser igual à adoração pagã. Porque nós adoramos o verdadeiro Deus. E a adoração ao verdadeiro Deus deve ser como Ele quer. Como Ele quer. E não como nós pensamos que deve ser, ou queremos, ou imaginamos, ou inventamos. Romanos 12. Tá entendendo? Só podemos experimentar boa. Pois é, então, assim, hoje eu queria só dar continuidade àquilo que nós falamos em Levítico, né? Semana passada. E falamos sobre a diferença da adoração pagã e da adoração hebraica, a adoração ao Deus Yahvé. Amém? Então que Deus abençoe em nome de Jesus e que nós possamos a cada dia ser conclamados a seguir a Escritura e obedecer ao que a Escritura nos ensina em todos os âmbitos do viver da igreja. Amém? Deus abençoe.